Um banco de dados é uma coleção de informações acerca de um assunto em comum. Por exemplo, numa pequena escola, um banco de dados pode armazenar as informações sobre cada curso, alunos matriculados e funcionários. Uma biblioteca pode ter um banco de dados que reúne informações sobre cada livro, editoras, autores, categorias e usuários. Um pequeno comércio pode ter um banco de dados com produtos, clientes, fornecedores e pedidos. Um banco de dados de receitas culinárias pode reunir informações sobre cada receita, ingredientes, unidades de medida e categorias. Como você já sabe, todas essas informações ficam armazenadas em tabelas. Até aqui, nenhuma novidade. Porém, se você está começando a criar seus primeiros bancos de dados, é fundamental que tenha em mente a seguinte regra de ouro: nunca misturar os assuntos em uma mesma tabela. Sabe aquela tabela que você vai colocando de tudo dentro dela? Pois é, isso é algo que não pode acontecer. Num banco de dados relacional como o LibreOffice Basic, cada modalidade de assunto deve ser tratada de forma independente. Isso assegura que não haja redundância em seu banco de dados. Em resumo, você precisa certificar-se de que não vai criar dados duplicados e cada categoria de informação deve constar somente em um lugar. Uma tabela nunca deve aglomerar dados de assuntos distintos. Para você entender melhor o tamanho do problema, veja esse exemplo de tabela criada no Basic. É uma tabela bem simples de alunos de um curso. Parece tudo ok com a tabela, mas na verdade ela é uma bomba relógio. Para que você possa visualizar todas as circunstâncias de forma mais didática possível, acompanhe aqui comigo. A tabela lá do Basic temos os seguintes campos. Temos o campo CPF aluno, que é a chave primária, depois o nome do aluno, o curso que o aluno está matriculado, o nome do professor e a nota. Abaixo temos 6 registros. Essa é a reprodução com visual, digamos, mais artístico daquela mesma tabela que vimos agora há pouco no Basic. Para quem não está acostumado com o banco de dados, pode parecer que não há nada de errado em uma tabela com essa estrutura que você vê aí. Mas olhe atentamente com calma. Tente encontrar, ou ao menos deduzir, onde está o problema. Aqui eu não mudei nada, ela está exatamente igual lá no Basic. E então, encontrou alguma coisa estranha? Bom, o que ocorre é que toda essa parte aqui destacada em vermelho está incorreta e não deveria nem mesmo existir na tabela. Aliás, tecnicamente isso nem poderia ser chamado de tabela, seria apenas um amontoado de textos. E por que digo isso? Primeiro, há redundância de dados. Isso está claramente visível. Os nomes dos professores estão se repetindo pela tabela. E por que os cursos não correspondem aos nomes dos professores? Cada professor dá aula do assunto que lhe vier na cabeça? Como funciona isso? Segundo, há campos com atributos multivalorados. Atributos multivalorados são campos que possuem mais de uma informação. Se você observar a tabela, esse campo aqui possui 4 informações e isso é totalmente incorreto. Esse aqui possui 2 e esse abaixo também. Esse outro possui 3. Terceiro, há campos com atributos compostos. Os atributos compostos são dados que, para sua formação, usa-se mais de um elemento. Aqui, por exemplo, nos registros foram usados a primeira letra dos nomes de cada professor, juntamente com um pronome de tratamento. Pronomes de tratamento, como senhor e senhora, não são nomes, então isso aqui está errado. Todos esses tipos de problemas são situações que não podem ocorrer de jeito nenhum no banco de dados. São anomalias que precisam ser corrigidas. Vamos ver o que pode acontecer com uma tabela desse jeito. Bom, temos essa tabela. Ok, vamos inserir um novo registro e supor que haja um novo curso chamado Math. A escola já tem até uma professora para dar esse curso. Olha que bacana, chamando a senhora H. Depois a gente vai consertar esse negócio de senhor e senhora, mas por enquanto, vamos manter dessa forma. O caso é que, como este é um curso criado recentemente, eles ainda não têm nenhum aluno matriculado.
Por isso, não podemos criar a nova entrada nessa tabela para esse novo curso, pois se a tabela é de alunos, ela precisa conter os dados dos alunos, correto? Mas vamos insistir com a inclusão dessa nova informação do curso. O nome do aluno terá que ficar vazio, seria um valor nulo. Não havendo aluno, também não há como haver chave primária. Ué, mas por que não? Você deve se lembrar nos vídeos anteriores que o objetivo da chave primária é identificar cada registro. Nesse caso aqui, ela identifica os registros de cada aluno. Nesse exemplo, eu usei a numeração do CPF como chave primária para ficar mais fácil você compreender essa associação que a chave primária tem com cada registro. Então, retornando ao nosso problema, eu incluí aqui a informação do curso, mas não existe o aluno. Se nessa tabela a chave primária representa o aluno, a inexistência do aluno ela terá que ficar vazia, com valor nulo, o que é impossível. Não tem como um registro existir sendo identificado por um valor nulo. Mas tudo bem, digamos que eu resolva esse problema colocando uma chave primária fictícia e deixando o nome do aluno em branco. O que você acha dessa solução? A resposta correta é que aqui eu piorei o que já estava ruim. Eu acabo de matar minha tabela, pois a partir de agora possuo uma chave primária representando um aluno que não existe, um aluno fantasma. Toda vez que você monta uma tabela, uma pergunta que você precisa fazer é se cada coluna que você está criando poderá ser representada unicamente por sua chave primária. Nesse caso aqui, o nome do aluno está corretamente representado por sua chave primária. O CPF é do aluno, então ter o nome do aluno nessa tabela está correto, porque o nome é totalmente dependente de sua chave primária e ela pode representá-lo. Agora, o curso é dependente do CPF? Não, o curso não depende do CPF. Eu posso ter o CPF e fazer o curso que quiser, que isso não irá fazer a menor diferença. Portanto, nessa tabela, o curso é um elemento estranho, pois a chave primária não pode representá-lo. Professor, tem CPF? Sim, professor tem CPF, mas aqui o CPF não é dele, o CPF é do aluno. Se o CPF é do aluno, o professor não é dependente desse CPF e dessa forma, a chave primária não pode representá-lo. É outro elemento estranho na tabela. Volto a dizer que o CPF como chave primária é apenas para que você possa entender melhor esse conceito de dependência. Mesmo que essa tabela usasse numeração automática no lugar do CPF, isso não mudaria em nada a situação, pois a função da chave primária continua sendo a mesma, representar cada registro e tem que ser ele por inteiro. A chave primária não pode representar somente uma parte do registro, tem que ser ele todo. Não é o que ocorre nessa tabela. Por causa disso, temos o que é chamado de anomalia de inclusão. É impossível inserir os dados de um novo registro se não houver informações de um segundo registro. Nesse caso, não posso inserir os dados de um curso se não houver o aluno. Se for criado mais cursos, lamento informar, mas você estaria numa baita complicação com essa tabela. Isso agora virou um grande problema, porque o curso está lá, mas não podemos armazenar esses dados porque não tem nenhum aluno. Este é um exemplo bem simples de como as coisas podem dar muito errado num banco de dados mal planejado. Agora digamos que o Sr. X se mudou de cidade e não poderá dar mais aulas. Ele será substituído pela Sra. H. Teremos que atualizar a tabela com essa nova informação. Aí temos um novo problema. Os dados estão repetidos em várias linhas. Teremos que atualizar linha por linha onde aparece o Sr. X com essa nova informação. Dessa forma, temos aqui o que é chamado de anomalia de atualização. Você não consegue atualizar um único dado sem ter que sair garimpando a tabela em busca das informações que precisam ser trocadas. Isso é muito ruim. Perceba que estamos olhando para uma tabela minúscula, com apenas 5 campos e 6 registros. Veja quantos problemas já temos. Imagine o que seria uma tabela com uma fileira enorme de campos e uma centena de registros. O que acontece nesse pequeno exemplo é que os dados estão totalmente inconsistentes. Pois é, e olha que no começo a tabela não parecia estar tão ruim assim, né?
Agora, para piorar ainda mais os problemas que já temos, vamos supor que por falta de professores, o curso de LibreOffice Base esteja cancelado. Queremos remover ele da tabela, isso mesmo. Embora eu não seja fã de exclusão de registros, essa é uma possibilidade que qualquer banco de dados deve oferecer. Nesse registro aqui e nesse outro, não podemos excluir o registro porque há outros cursos vinculados. Poderíamos editar o texto eliminando o curso. Esbarramos novamente na encrenca de ter que atualizar linha por linha. Mas e nessa outra linha aqui de cima, como que fica? Se apagarmos o texto, teremos uma aluna matriculada não fazendo curso nenhum? Nesse caso, a Beatriz terá um professor e terá até nota, mas não estará cursando nada? Como se explica isso? E se quiséssemos excluir essa linha? Bom, se fizermos isso, a aluna também será excluída e não teremos mais informações sobre a Beatriz. Dessa forma, teremos um novo transtorno, onde não podemos nem mesmo fazer a exclusão de registros da tabela sem mandar para o espaço outros dados importantes que ainda precisamos. Veja que situação! Já que não podemos fazer nada, vamos trazer a Beatriz de volta e vejamos como consertar toda essa lambança. A normalização de um banco de dados é um processo de organizar as informações, colunas e relacionamento entre tabelas, para evitar redundância de dados e manter a integridade das informações. Para colocar os dados corretos em tabelas corretas, devemos seguir algumas regras que foram definidas a partir de estudos do matemático britânico Edgar Frank Coade. Coade é um cara com ideias muito à frente do seu tempo, e em 1970, época em que trabalhava na IBM, ele desenvolveu os fundamentos de funcionamento do banco de dados relacional, usando tabelas e matemática dos conjuntos. Hoje o modelo relacional está presente em muitos bancos de dados pelo mundo afora, mas na época a proposta de Coade era uma coisa tão diferente e revolucionária que demorou a ser compreendida. De forma objetiva, Edgar Coade conseguiu vislumbrar a solução para os problemas que assombravam os bancos de dados daquela época. São exatamente essas soluções que precisamos aplicar em nossa tabela. Em resumo, os bancos de dados relacionais precisam obedecer certos estágios de organização, que são chamados de formas normais. O processo de normalização abrange vários estágios, mas consideram-se os 3 primeiros como os absolutamente essenciais e, quando cumpridos, o banco de dados já está suficientemente normalizado. Então, o que precisamos fazer nessa tabela é aplicar sequencialmente as 3 formas normais. Esse será um assunto que veremos no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil de alguma forma, clique em gostei no canto inferior do vídeo. Depois, assine o canal clicando em inscrever-se. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login para você acessar sua conta no YouTube. Basta então confirmar sua inscrição clicando novamente no botão inscrever-se e confirmar seu voto clicando em gostei. Pronto! Agora você poderá acessar todo o conteúdo do blog Valeu Cara e acessar todas as novidades em vídeo. Além disso, você terá acesso exclusivo ao nosso perfil do canal. Não se esqueça também de acessar o blog valeucara.com.